Meus irmãos, mais uma vez, bom dia, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Irmãos, vamos abrir em Gênesis 30, momento da exposição da Santa Escritura, momento importante porque momento que Deus estabeleceu no culto, especialmente, para falar com cada um de nós. E lembrando, irmãos, que claro que Deus fala com você na leitura devocional, culto familiar, mas no culto público, além da importância de Deus falar conosco particularmente, Deus também trata conosco como igreja. A Bíblia é um livro, você observa, por exemplo, nas cartas do Novo Testamento, nas cartas de Paulo e outras cartas, Deus falando de modo corporativo, coletivo. Então, isso é muito importante a igreja entender, e comparecer à santa convocação, ouvir a pregação pública das Escrituras, porque o Espírito Santo ele trabalha no individual, mas também em nós, como igreja reunida do Senhor. Vamos ler o texto, eu irei expor o capítulo 30 até o verso 26, porém, essa sessão ela é iniciada a partir do verso 31 do capítulo 29, então, eu vou pedir que os irmãos, apesar de ser o verso 30 a maior parte do que iremos falar, peço aos irmãos que, a partir do verso 31 do capítulo 29, fiquem atentos, eu lerei, os irmãos acompanham aí. Diz assim: Vendo o Senhor que Lia era desprezada, fê-la fecunda, ao passo que Raquel era estéril. Concebeu, pois, Lia e deu à luz um filho, a quem chamou Rúben, pois disse: O Senhor atendeu a minha aflição, por isso agora me amará meu marido. Concebeu outra vez e deu à luz um filho, e disse: Soube o Senhor que eu era preterida, e me deu mais este. Chamou-lhe, pois, Simeão. Outra vez concebeu Lia, e deu à luz um filho, e disse: Agora, desta vez, se unirá mais a mim meu marido, porque lhe dei à luz 3 filhos. Por isso lhe chamou Levi. De novo concebeu e deu à luz um filho. Então disse: Esta vez louvarei o Senhor. E por isso lhe chamou Judá, e cessou de dar à luz. Vendo Raquel que não dava filhos a Jacó, teve ciúmes de sua irmã, e disse a Jacó: Dá-me filhos, senão morrerei. Então Jacó se irou contra Raquel e disse: Acaso estou eu em lugar de Deus, que ao teu ventre impediu frutificar? Respondeu ela: Eis aqui Bila, minha serva, coabita com ela para que dê à luz, e eu traga filhos ao meu colo por meio dela. Então assim lhe deu a Bila, sua serva, por mulher, e Jacó a possuiu. Bila concebeu e deu à luz um filho a Jacó. Então disse Raquel: Deus me julgou, e também me ouviu a voz, e me deu um filho. Portanto, lhe chamou Dan. Concebeu outra vez Bila, serva de Raquel, e deu à luz o segundo filho a Jacó. Disse Raquel: Com grandes lutas tenho competido com minha irmã e logrei prevalecer. Chamou-lhe, pois, Naftali. Vendo Lia que ela mesma cessara de conceber, tomou também Zilpa, sua serva, e deu a Jacó por mulher. Zilpa, serva de Lia, deu a Jacó um filho. Disse Lia: Afortunada, e lhe chamou Gade. Depois Zilpa, serva de Lia, deu o segundo filho a Jacó. Então disse Lia: É a minha felicidade, porque as filhas me terão por venturosa. E lhe chamou Azer. Foi Rúben nos dias da ceifa do trigo, e achou mandrágoras no campo, e trouxe-as a Lia, sua mãe. Então disse Raquel a Lia: Dá-me das mandrágoras de teu filho. Respondeu ela: Achas pouco me teres levado o marido? Tomarás também as mandrágoras de meu filho? Disse Raquel: Ele te possuirá esta noite,
a troco das mandrágoras de teu filho. À tarde, vindo Jacó do campo, saiu-lhe ao encontro Lia e lhe disse: esta noite me possuirás, pois eu te aluguei pelas mandrágoras de meu filho. E Jacó naquela noite coabitou com ela. Ouviu Deus a Lia, ela concebeu e deu à luz o 5º filho. Então disse Lia: Deus me recompensou, porque dei a minha serva a meu marido. E chamou-lhe Issacar. E Lia, tendo concebido outra vez, deu a Jacó o 6º filho. E disse: Deus me concedeu excelente dote. Desta vez permanecerá comigo meu marido, porque lhe dei 6 filhos. E lhe chamou Zebulon. Depois disto, deu à luz uma filha, e lhe chamou Diná. Lembrou-se Deus de Raquel, ouviu-a e a fez fecunda. Ela concebeu, deu à luz um filho e disse: Deus me tirou o meu vexame. E lhe chamou José, dizendo: dê-me o Senhor ainda outro filho. Tendo Raquel dado à luz a José, disse Jacó a Labão: permite-me que eu volte ao meu lugar e à minha terra. Dá-me meus filhos e as mulheres, pelas quais eu te servi, e partirei, pois tu sabes quanto e de que maneira te servi. Vamos orar, irmãos? Senhor, eis-nos aqui na Tua presença, diante da Tua palavra santa, bendita, pecadores, por graça salvos, dependentes, ó Pai, da Tua misericórdia, do Teu Espírito. Ó Deus, abençoa, Pai, esse instante, usa esse texto, trata conosco no particular, em família, como igreja também local, fala com esta igreja especialmente, e que seja a Tua palavra, ó Pai, a falar o Teu Espírito com a palavra, que seja glorificado o Teu nome, e santifica-nos, cada um de nós, nos aperfeiçoa, nos dá temor do Senhor, escreve os Teus mandamentos, as Tuas leis no nosso coração, nos ensina a Te buscar, a orar, a ter o Senhor em primazia na nossa vida e ver que o Senhor cumpre os Teus propósitos na história. Como vemos nesse texto, que o Senhor cumpra também, ó Pai, os Teus santos propósitos nesse dia Teu, na vida da igreja, na nossa nação. Ó Deus, o Senhor tem planos para esse mundo, o Senhor tem um povo nessa terra, uma nação santa, a Tua igreja. Abençoa, Pai, a Tua igreja, enriquece espiritualmente, prospera, dá-nos a bênção que o Senhor nos prometeu na Tua palavra, a bênção dos patriarcas de Abraão, Isaque e Jacó. É o que oramos e pedimos no nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós estamos acompanhando aí na vida dos patriarcas e agora na vida de Jacó, a igreja do Senhor no contexto das famílias patriarcais, famílias da aliança. Deus estabeleceu a família lá em Gênesis, na criação, Deus estabeleceu quando Ele criou homem e mulher, e há um padrão de Deus para a família na palavra de Deus, e esse padrão, ele não é alterado com a queda, com o pecado. Papel de homem, papel de mulher, vocações que Deus dá para homem e para mulher, e o casamento, ele aponta para Jesus Cristo e a igreja. Jesus, então, amou a igreja, a sua noiva, os seus eleitos, o seu povo, a sua nação santa. Quando Jesus, quando Deus, quando um noivo escolhe uma noiva, ele rejeita as outras. Ele faz uma escolha, ele pretere os outros. Deus nos escolheu na eternidade, o seu povo. Então, na redenção, há essa ilustração de um casamento de Cristo e a igreja. E Cristo amou a igreja, e nós vimos que Jacó amou Raquel. Trabalhou ali 7 anos, foi enganado pelo seu sogro, Labão, que lhe deu a mais velha. Ele amava Raquel, mas na providência de Deus, foi a vontade de Deus. Labão, com aquela
história de tradição, que não era costume dar a mais nova antes da mais velha, interessado de que então as suas duas filhas estivessem dentro do mesmo casamento. Era costume a poligamia, não é padrão lá de Gênesis, a poligamia. Deixa o homem, seu pai e sua mãe, se une à sua mulher. É o padrão lá da criação. Mas houve a queda, nós vemos que há aí a poligamia, era aspecto cultural e que é característica do mundo caído. E nós vemos que Deus tolerou ali, havia um casamento de fato, entre aquelas mais de uma mulheres, eram mulheres dele, de fato. Mas, irmãos, nós vemos nesse texto, nós já temos visto, né, a confusão da poligamia. O problema, e que isso não é padrão para crentes. No Novo Testamento, o padrão dos fiéis, os presbíteros ali, os bispos, marido de uma só mulher. Porque não é padrão a poligamia, essas perversões que estão aí com relação à família, não é padrão. Nós não somos perfeitos, claro, nossa família não será, mas nós temos um padrão nas Escrituras de um marido e uma mulher. Cristo amou a sua noiva, a sua esposa, que é uma pluralidade, né, dos eleitos, mas é a sua noiva. E então esse é o padrão bíblico, certo? Então esse é o padrão. Porém, Jacó foi surpreendido, talvez não era o seu plano, aparentemente ele queria casar com Raquel. Nós já vimos que Labão lhe deu Lia primeiro, depois houve um acordo para ele trabalhar mais 7 anos pela filha mais nova. E então nós vemos todo o problema dessa família polígama, plural, de 2 mulheres, que eram 2 irmãs. Então, é claro que Jacó amava mais a Raquel. Era o propósito de Jacó casar com Raquel. Ele trabalhou por ela, ele amou ela ali. Nós vimos toda a história. Quando ele chega, ele vê ela ali, era pastora ali no pé do poço e tal. Então, o coração, as afeições de Jacó é por Raquel. Ela foi a sua escolhida. Mas, na providência de Deus, ele casou com Lia. Ela também é sua mulher. Mas Lia sabe que é preterida. Lia sabe que o coração do seu marido é de Raquel. Ela sabia do acordo primário, o acordo de 7 anos era casar com Raquel. E é claro, então, que numa família polígama em que Jacó queria casar com Raquel, e agora está casado com 2 irmãs, é claro, meus irmãos, que vai ter parcialidade, favoritismo. Veja o problema plantado. Que nós vimos lá o problema do favoritismo na relação entre Esaú e Jacó, que eram 2 irmãos, é uma relação diferente. Aqui é uma relação de marido e mulher, 2 mulheres disputando a afeição do marido. E lá, claro, nós vimos o problema do favoritismo, Isaac gostando mais de Esaú, Rebeca gostando mais de Jacó, e vimos todo o problema ali naquela família bem menor do que essa que estamos vendo aqui ser constituída nesse capítulo. Então, Jacó amava Raquel, mas o texto começa mostrando que Deus cuidou de Lia. Lia também é do povo de Deus. Lia é escolhida para ser a mãe daquele que antecede Cristo, Judá. Nesse capítulo nós vemos o nascimento dos patriarcas. O povo de Deus está sendo formado aqui, nesse capítulo. Então, Deus cuida de Lia. E nos primeiros versos aí do texto, na primeira seção do texto, na divisão que vai do verso 31 ao 35, nós vemos Deus dando a Lia 4 filhos. Enquanto que Raquel, no verso 30, capítulo 1 do verso 30, é estéril, não dava filhos. Então Deus trata bem a Lia. Enquanto na providência de Deus, Raquel não pode ter filhos, ou seja, a distribuição de Deus. Raquel era preferida, mas não podia ter filhos. Deus vem e favorece Lia, para que ela pudesse ter filhos. E aí, irmãos, nós vemos surgir uma competição. As 2 competindo.
pelo amor de Jacó. E Lia, então, através desses filhos, os nomes dos filhos são nomes dados em meio a conflito, a guerra, a disputa. Quando Lia tem um filho, o primeiro filho, ela diz, deu à luz um filho a quem chamou Rúben, pois disse, o Senhor atendeu a minha aflição. Olha o nome do menino. O Senhor atendeu a minha aflição. Ou seja, veja a disputa, a guerra, até no nome dos filhos apareceu isso, o Senhor atendeu a minha aflição. Ela tem um segundo filho e diz, chamou-lhe Simeão. E ela disse, soube o Senhor que eu era preterida. O Senhor soube que eu era preterida, me deu um filho. O nome dele é Simeão, significa isso. Terceiro filho, ela diz, agora desta vez se unirá mais a mim, meu marido, porque ele deu à luz 3 filhos, chamou-lhe Levi. Verso 35, de novo concebeu e deu à luz um filho. Então disse, esta vez louvarei o Senhor, e por isso lhe chamou Judá, e cessou de dar à luz. Então, veja a competição, o problema, veja o que a poligamia causa. Há uma seita que está aí espalhada pelo mundo todo, vem dos Estados Unidos, aqui em Alagoinhas tem, né, a igreja dos Mormons, que eles defendem a poligamia. Eu não conheço os argumentos, mas eles defendem essa prática, mas a história, a própria Bíblia, a história mostra que é uma tragédia, que dá problema, confusão, não é, como eu disse no princípio, o padrão de Deus. E nós vemos ali 2 irmãs brigando, disputando, enquanto Lia tinha filhos, e aí Raquel não podia, a inveja começou a crescer no seu coração. E ela se volta então para Jacó, vendo que não dava filhos, teve ciúmes de sua irmã. Veja aí, verso 1 do capítulo 30. Teve ciúmes de sua irmã. E disse a Jacó, dá-me filhos, senão morrerei. Uma vergonha, naquela época, hoje as mulheres já, algumas até não querem, acham bom não ter filho, na nossa cultura, mas ali era uma vergonha. A esterilidade, Deus frutificando a irmã, e ela estéril, e ela fica com ciúme, o descontentamento, e ela vai a Jacó e diz, dá-me filhos, senão morrerei. E Jacó se ira contra Raquel e disse, acaso estou eu em lugar de Deus, que ao teu ventre impediu de frutificar? Ou seja, providência de Deus. Jacó é crente. Está dizendo que você está falando comigo, eu sou Deus para dar filho para alguém? Foi Deus que te impediu de frutificar? É Deus que abre o ventre ou fecha. Jacó devia conhecer a história de Abraão, tanto tempo que Abraão demorou para ter Isaac. Depois o próprio pai dele, Isaac, tanto tempo que demorou, se eu não me lembro, 20 anos aí, para que nascesse Esaú e Jacó. Então, eles entendiam grandemente, fortemente, que essa questão de ter filhos, e é claro que até hoje é assim, isso é algo que é de Deus, é da providência de Deus, Deus que tem o poder sobre estas coisas. E aí, irmãos, nós vemos todo esse conflito no nome dos filhos, nós vamos ver aí uma da serva, daí Raquel agora aí vai dar serva, Bila, para que Jacó tivesse filho e fosse dela, porque naquela cultura, é aspecto cultural, se ela tinha uma serva e ela dava ao seu marido, aquela serva, o filho que viesse seria filho da senhora, que é o que Sara fez. Irmãos, o problema de Sara com Agar, não é que Agar teve um filho, não, era cultural, é estranho para nós temos que entender a cultura da época, não concordamos com essa cultura, né? Não concordamos com isso, mas era assim que funcionava. A mulher tinha uma serva, ela dava para o marido, aquela criança era tipo adotado, era da senhora. E veja que o problema de Sara com Agar não é que ela teve o filho ali, é porque ela criou uma disputa, ela não foi grata pelo que Sara fez e criou uma disputa ali dentro da família, não foi humilde e tal, criou aquela disputa. O problema foi esse, não foi naquela cultura ter o filho. Não foi a serva ser dada como a gente às vezes pensa. O problema não era esse, ali era normal, dentro dessa cultura, Deus está cumprindo os seus planos, uma cultura caída,
uma cultura que não é padrão para nós, não é um texto normativo, é um texto narrativo, está narrando o que aconteceu, e que em meio a essa cultura caída, Deus estava cumprindo os seus planos, Deus estava cumprindo os seus propósitos, trazendo o seu povo à existência. Então, é conflito aí dentro da família, agora um conflito grande entre Lia e Raquel, inveja, descontentamento de Raquel, ela culpando a seu marido, e em meio a toda essa confusão, Deus está formando Israel, a sua nação, o seu povo. Disputa, briga, rivalidade. O povo de Deus está surgindo ali, a igreja do Antigo Testamento. Então, irmãos, nós observamos a providência de Deus e ficamos dizendo, como é que pode, né? Será que pode sair alguma coisa boa dessa família aí? Dessa confusão? E, irmãos, nós olhamos também para o nosso tempo e vemos a confusão, a pluralidade no meio evangélico. Um pensa de um jeito, outro de outro, e claro que isso vai trazer divisões, rupturas. E nós ficamos pensando, será que Deus, como é que Deus está nisso? E nós então olhamos para a palavra de Deus e devemos ter conforto em saber, não é que a gente deve gostar do conflito ou da tensão, ou querer viver em conflito ou em tensão, mas essas coisas vão acontecer e Deus está cumprindo o seu plano. Deus é soberano. A agenda de Deus vai avançar. Tudo que lemos aí, lemos em Apocalipse, vai se cumprir. Todo o propósito de Deus, independente do que vier, hoje as pessoas estão preocupadas com a eleição. Há uma divisão no Brasil, pelo menos é o que é dito aí no resultado das urnas aí da eleição, do primeiro turno. Há um Brasil dividido, há uma pluralidade, há uma confusão, tem gente se ferindo, gente se matando aí por conta disso. Independente de quem ganhar o pleito, tecnicamente vai haver uma parte grande que não vai concordar com o resultado. Mas Deus, nós que somos crentes, a igreja, nós sabemos que Deus vai cumprir seus propósitos na terra, com relação aos seus eleitos, ao seu povo. Deus vai cumprir os seus planos completamente. Ele é quem traz à existência a sua igreja, Ele é quem salva os perdidos. E muitas vezes Deus permite esses conflitos, e em meio a eles age. A providência de Deus muitas vezes é estranha para nós. Ele usa essas questões para formar a sua igreja, o seu povo. Então, esses filhos aí, eles surgem naquele intervalo de tempo. Jacó tinha trabalhado 7 anos por Raquel, recebeu Lia. Houve um acordo de trabalhar mais 7 anos, agora, definitivamente por Raquel. Então, é nesses 7 anos que começa a vir os filhos. Os primeiros 4 filhos aí, verso 31 a 35 de Lia. Depois, no capítulo 30, de 1 a 8, os filhos de Bila. Aí, Bila concebeu, o texto diz, verso 5, deu à luz um filho, chamou Dan, depois concebeu de novo, verso 7, deu o segundo filho, chamou de Naftali. Então, do verso 1 a 8, 2 filhos de Bila. Depois, Zilpa. E aí, Lia vê isso, verso 9. Veja o conflito, ela viu que Raquel deu a serva para Jacó, e agora ela também quer fazer a mesma coisa. Não vai ficar para trás, não quer ficar para trás. Viu Lia que ela mesma cessara de conceber, tomou Zilpa, sua serva, e deu a Jacó por mulher. Zilpa, serva de Lia, deu à luz um filho, e disse, afortunada, chamou Gade, e depois vem Azé, ele disse, é a minha, e veja que os nomes continuam sendo nomes para cutucar a outra, né? Agora eu sou afortunada, é a minha felicidade. Então, a história se desenrola, Zilpa vai ter filhos, depois Raquel tem filhos de novo, e só finalmente, mais à frente, lá a partir do verso 22, Deus se lembra de Raquel, e ela tem também o filho, José nasce ali, e só depois, mais na frente, virá Benjamim.
Então, Deus é soberano, o Senhor está cumprindo o seu propósito, em meio à briga daquelas duas mulheres, para ver quem era a preferida do marido, quem ia ter mais filhos. Elas estão brigando, elas lutam através das suas servas, Bila e Zilpa, e chega um momento aí que tinha até uma coisa meio daquela cultura também, uma coisa meio ali supersticiosa daquela época, e diz o texto no verso 14, que Rúben, o mais velho, na ceifa do trigo, achou mandrágoras, era uma raiz que tinha a tradição ali da época que essa raiz ajudava a mulher a conceber algo ali que tinha esse poder. E então Raquel deseja aquelas mandrágoras que Rúben havia achado no campo, né? E aí li aquela disputa, você me tomou o marido, agora também vai querer as mandrágoras, e elas fazem um acordo ali para poder Jacó dormir com Lia naquela noite, e então depois Raquel, com aquelas mandrágoras ali, de alguma maneira, Deus também abençoa Lia, ela concebe, mas então depois Raquel, ela vai dar à luz, ela vai conceber, e Deus vai se lembrar dela, e tem esse episódio interessante, né, no meio, de tentar pedir ali, dar um jeitinho, não, as mandrágoras, não, irmãos, é Deus que dá a capacidade de conceber, é Deus que dá vida. A mesma coisa a igreja, nós estamos aqui, pregamos o Evangelho, quem edifica a igreja é Deus, quem faz nascer de novo. Não há técnicas, não há nada humano nisso, é uma ação de Deus, no tempo de Deus. Na hora de Deus, eles podem demorar. Pregadores, missionários que passaram anos ali pregando e nada. Raquel, estéril, tanto tempo. Então, não é, nós ficamos, mas será que é isso ou aquilo? E não, é uma ação de Deus, o novo nascimento, a conversão de um pecador. Mas veja que Raquel usa esse expediente aí de tentar ver se aquelas mandrágoras, né? E Deus se lembra dela. O texto diz, não é mandrágora coisa nenhuma. Lembrou-se Deus de Raquel, ouviu-a e a fez fecunda. Deus deu a ela a capacidade. Não é esse remédio ou qualquer outra coisa que poderia fazer isso por ela. Certo? Ok, então, claro que há oração também em meio a tudo isso, né? O texto não é exaustivo, não descreve tudo, mas eu quero crer que Raquel orava a Deus, Jacó também deveria orar, Raquel, porque o texto diz, verso 22, lembrou-se Deus de Raquel, ouviu-a e a fez fecunda. Então, ela angustiada, em meio a anos de esterilidade, ela buscou ao Senhor. Você lembra de Ana ali, né, no livro de 1 Samuel, que ela era estéril e orava a Deus. Então, isso era ocasião de grande aflição naquele contexto. Então, Deus é soberano sobre a geração de filhos. Deus é soberano também na igreja, irmãos, no povo de Deus. É Ele que traz seu povo à existência. Aqui nós vemos Deus trazendo Israel à existência, ali de maneira natural, ter filhos era importante. Hoje, da mesma maneira, pertence a Deus a vida, tanto na questão natural de conceber, mas especialmente a vida espiritual. Então, filhos são bênção e um favor do Senhor, e da mesma maneira, filhos espirituais, também é Deus que dá esse poder. John Knox, ele é um reformador importante, é o pai do presbiterianismo, ele se baseia nessa oração de Raquel e ele faz uma oração. Raquel diz assim, né? Ela diz para Jacó, dá-me filhos ou morrerei, se não morrerei. E John Knox orava, dá-me a Escócia ou eu morro. Ele orava a Deus, ele ia ao Senhor orando, porque isso depende de Deus, irmãos. É claro que nós vemos na biografia dele, ele indo para um lado para o outro, pregando, foi exilado, sofreu muito nas galés, punido, né? Foi cumprindo pena ali, mas voltou, foi um homem de oração, lutou, e nós vemos que ele lutava em oração, é tanto que a rainha tinha medo das suas orações, e de fato a oração, o reconhecimento,
de que é Deus quem faz, quem edifica a igreja. Como ele orou, dá-me a Escócia ou morro, ou seja, ele estava pedindo, Senhor, que a Escócia seja da religião verdadeira, reformada, que a Escócia seja de Cristo. Então, a mesma coisa, a igreja pode passar por períodos de esterilidade, de pouca vida espiritual, pouca manifestação de vida genuína, de pessoas verdadeiramente transformadas. E nós, a igreja, nós devemos orar por isso, porque não glorifica a Deus sermos estéreis, como igreja do Senhor, isso não glorifica a Deus. Então, através dessa situação, vemos Deus criando um povo, literalmente ali, né, pessoas nascendo, e hoje nós, como igreja, a mesma coisa, espiritualmente falando. Então, em meio a conflitos, independente se vier guerra, está tendo guerra aí na Ucrânia, se tiver outras guerras, se tiver guerra no mundo, o pessoal, gente que acha que vai ter guerra no mundo todo, se voltar a pandemia, independente, irmãos, se comunismo avançar e dominar o mundo todo, e já está em grande parte do mundo, né, já está aí, na América Latina, até a influência está aí, independente de qualquer situação, nós sabemos que Deus cumprirá os seus planos para a igreja, temos que estar firmes. Somos cidadãos do reino. Nosso maior desejo, irmãos, e propósito deve ser a glória de Deus. Nós estamos aqui para glorificar a Deus. Nós estamos nesse mundo para isso, para adorar. O nosso principal propósito é ver o reino de Deus avançar. Se Deus quer que esse reino avance no Brasil, e que o Brasil se torne um país onde há uma igreja genuína, uma religião bíblica pura, se Deus quer isso, e nós devemos também querer isso e pedir, mas está nas mãos de Deus, e o nosso dever é orar, clamar a Deus, e entender, claro, a pessoa tem que perceber primeiro, para poder orar, a sua incapacidade, esterilidade. Nós não podemos por nós mesmos mudar, não é a política, a educação, nada disso irá mudar a realidade espiritual do nosso país. Nós precisamos, como igreja, da bênção de Deus. Precisamos que Deus se lembre de nós, das nossas orações, que Ele possa nos ouvir, nos abençoar. É isso que nós precisamos. E não devemos nos iludir que isso vai acontecer, o mundo não vai parar para essas coisas acontecerem. As guerras, se tiver guerra, vai ter guerra, se tiver fome, vai ter fome. Se tiver tirania, vai ter tirania. E a igreja vai ter que continuar, o reino de Deus vai avançar. Através, algumas vezes, de pequenos começos, que às vezes nós desprezamos. Através ali de duas mulheres, agora servas, surgiu uma nação grande, pelo menos para aquele começo que era pequeno, era bem maior, né? Saiu do Egito mais de 2 milhões de pessoas. Depois de 400 anos, imagine, como esse povo se multiplicou da época dos patriarcas. Foram 70 para o Egito. 400 anos depois, saiu mais de 2 milhões de pessoas. Deus formou o seu povo. Então, devemos estar atentos a isso. Jacó se irrita com Raquel. Porque há em Raquel, então, ali, ela não ora a princípio, há uma idolatria, um descontentamento com a porção dela. Ela culpa Jacó, há um conflito. E nós vemos que Jacó, ele não, pelo menos o texto, ele não vemos aqui exatamente ele orando ou ensinando ela a orar, né? Pressupõe que ela orou depois para ter os seus filhos, embora demorou para vir esse filho. Mas nós vemos Jacó, que há pouco vimos a sua conversão ali, a sua experiência com Deus na escada de Betel, em Betel, nós vemos um Jacó ainda tenro, fraco, meio fraco na fé, na piedade, ainda iniciante nos caminhos de Deus, no sentido
ou não sei se é possível também ele resolver aquele conflito. Porque ele até diz, né, ele até tenta fazer alguma coisa, quem sou eu, estou no lugar de Deus, ele até trata com Raquel ali, mas a confusão ela continua dentro da sua casa. Nós vemos disputas, favoritismos no contexto da família. Nós vemos apenas 2 vezes Jacó nessa cena, né? Raquel pedindo ele, dá-me filhos, e quando Lia o aluga pelo preço das mandrágoras. Nós vemos Jacó lá cuidando do rebanho de Labão, trabalhando, né? E dentro de casa a confusão. Ele se ira com Raquel, ele dá a entender que sabe, não, é Deus que, eu sou Deus para poder te dar filhos. Ou seja, de uma maneira meio ríspida, né? Dizendo, vá orar, peça a Deus, clame ao Senhor. Quem sou eu para poder lhe dar filhos? Para lhe satisfazer a vontade de ter filhos? Só Deus pode fazer isso. Então, vemos Jacó, assim, no caso de Abraão, é mais claro, de Isaac, que eles oraram pelas suas esposas, é algo mais evidente, pode ser que Jacó orou, mas não é tão evidente aí no nosso texto, certo? E sem recorrer em primeiro lugar à oração, elas usam as servas. Eu vou ter filho, lembra de Sara? Deu H, depois, etc. Agora vai dar a sua serva Bila, a outra vai lá e entrega Zilpa. A disputa, então, lançando mão das servas. E nós vemos, então, descontentamento e ciúme, pecados entre as irmãs, disputas, descontentamento, uma querendo, então, vencer, subjugar a outra, conquistar o coração do seu marido. Então, não há um conflito instalado e não há paz. Talvez nem é possível para Jacó fazer alguma coisa diante dessa situação, que ele se encontra na providência de Deus, foi colocado nela. Então nós percebemos isso, né? O texto diz, o comentarista, ele vai dizer, né, que Jacó ele é vítima, na verdade, assim, todos nós temos culpa, né? Na verdade, ninguém é inocente nesse mundo caído, né? Todos nós nascemos em pecado, etc. Mas, na providência de Deus, Jacó foi colocado ali naquela situação. Ele pecou, claro, né? Por isso que ele fugiu da casa do seu pai. Mas ele não queria a poligamia, pelo menos não é o que a gente vê no texto a princípio. E a família em guerra, as mulheres brigando, então ele está no meio daquele fogo cruzado. E há um comentarista, né, que ele diz que ele é mais vítima ali. E nada do que ele disse, né, o comentarista diz, Rushidoni, alterou o assunto. Por mais que Jacó dissesse, não sou Deus, foi a vontade de Deus, que fosse plural aqui a família, polígama. Por mais que ele falasse com as duas, como ele falou com Raquel, elas estavam em competição, em conflito. E nós vemos em todo o texto isso, nessa disputa tão triste aí entre essas duas irmãs. Então, em meio a essa disputa, ciúme, inveja, descontentamento, o uso das concubinas, Raquel busca a Deus e Deus lhe dá resposta, graças a Deus. Não foi por causa das mandrágoras, já disse. E nós vemos que Deus escolheu a preterida para ser mais frutífera. A mais amada tinha a primazia. Então, na providência de Deus, quando Ele distribui os seus dons, às vezes Ele faz isso. Ele deu para a preterida, que não era mais tão amada, mais filhos, e a outra, o coração do seu esposo. Então, Deus é soberano sobre estas coisas. E então, irmãos, em meio a tudo isso, já fiz algumas aplicações, mas mais ainda algumas aplicações para nós. Meus irmãos, temos visto em Gênesis, desde o princípio, a soberania de Deus. Ele é soberano. Em meio à incredulidade e estratégias humanas. Em meio a todo o conflito que é natural no mundo caído, onde tem pecadores disputando, convivendo. Onde tem pecadores
que tem seus sonhos, seus planos, seus desejos, e as coisas entram em rota de conflito, de colisão. Ainda assim, Deus é soberano, às vezes em meio à incredulidade, dentro do seu próprio povo da aliança. Existem, muitas vezes, lutas egoístas na família e na sociedade, disputas, descontentamento, guerras. A cultura incentiva esse descontentamento. Há uma cultura de inveja, de a pessoa ela vai trabalhar porque ela vê que o outro tem isso, e ela quer, e não é a glória de Deus o motivo do seu trabalho e tudo mais. Então nós vivemos numa cultura que incentiva a guerra, o conflito. Achar que o outro, se ele é abençoado, se ele tem um dom de Deus, se Deus o prosperou, a pessoa se amargura, ela é descontente com a sua porção, isso não glorifica a Deus. É quebra do mandamento, do mandamento que diz: não cobiçarás a casa, a mulher do teu próximo, a casa e tudo mais, o mandamento do Senhor, pelo qual devemos amar os nossos semelhantes. Então, nós vivemos no mundo dessa maneira, não vai ser diferente nos nossos dias, dentro da família, na igreja, na sociedade. Iremos enfrentar, então, conflitos de todo lado, mas em meio a tudo isso, como Jacó, em meio àquele furacão de um lar dividido, Deus estava cumprindo os seus planos para a família pactual, para a igreja. Claro que há sofrimento e não é o ideal, nós não queremos, né? E a propaganda muito atrativa aí de algumas igrejas que não pregam o verdadeiro evangelho é: pare de sofrer. Como se fosse possível não ter conflitos, disputas em um mundo caído. Mas a questão, irmãos, é que nós não devemos amar, claro, a guerra, o conflito, mas Deus é soberano. Existe um porquê dessas coisas estarem acontecendo ali. O problema é que aquilo ali não ia dar certo. Labão deveria saber que não ia dar certo. Será que ele não conhecia as filhas? Será que ele não viu o que ele estava fazendo? Mas Deus é soberano. E Ele usou essas coisas para cumprir o seu propósito. Então nós percebemos a soberania de Deus e que a bênção de Deus sobre o seu povo é por graça. Não é porque é bonzinho, né? Porque tanto pecado aí nesse texto, tanta guerra, tanta disputa, tanta confusão. E Deus está com Jacó. Deus está cumprindo o que Ele disse para Jacó, que seria com ele, que o abençoaria. A bênção de Abraão está sobre ele, está se cumprindo. Deus está formando o seu povo. Isso só pode ser por graça, irmãos. Não foi por superstição das mandrágoras. Foi apesar do pecado, do ciúme, do descontentamento entre aquelas duas irmãs. Apesar disso, Deus está cumprindo seu santo plano. A mesma coisa na nova aliança, em meio às guerras, conflitos, problemas. A pluralidade, aí, a reforma foi maravilhosa, um retorno à Bíblia e à tradição correta biblicamente, mas aí depois vê tantas divisões, tanta denominação, tanto pensamento que nos divide, cosmovisões. Muito difícil termos uma unidade hoje de pensamento. A igreja, a nossa igreja, as igrejas são plurais, não só a presbiteriana, as denominações, as pessoas já chegam a ser: mas vou plantar um campo do zero. Vai chegar gente com pensamento diferente e tal, e vai ter, em algum momento vai dar problema, vai ter conflito. E em meio a tudo isso, Deus está com o seu povo, Ele está cumprindo o seu plano. As promessas pactuais estão se cumprindo. É dessa família que vai vir o Messias. Dessas irmãs aí, dessa Lia em disputa, batizou o nome dos filhos para poder perturbar a irmã. E Deus está cumprindo o seu santo propósito, e através de Lia, né, vem o escolhido de Deus, o Judá, que é um terrível também, que vamos ver, mas depois dele vem, ele se arrepende, né, e depois é abençoado como antecessor do Messias.
Então, não tente, às vezes, entender. A gente vai para a Bíblia, mas por que tinha poligamia ali no Antigo Testamento? Era um aspecto cultural, não é o padrão de Deus, não é o modelo ideal, perfeito de Deus, mas em meio a essa cultura que tinha aspectos negativos, querer ter filho por uma serva, né, que mais aí? A própria poligamia, várias coisas ali da cultura, que não é padrão para nós. Mas Deus estava operando ali, Deus opera soberanamente em meio às culturas, não justifica querer trazer para nós hoje essa ideia, essa tese aí dos mormons, né, de defender poligamia. Mas, mesmo com uma cultura caída e com aspectos não ideais, Deus está cumprindo o seu plano. Deus usou essa família ali nesse contexto, em meio a problemas, lutas. Então, irmãos, nós devemos saber que hoje não temos esse problema no Brasil exatamente, mas a gente não percebe, mas tem outras coisas na nossa cultura, no tempo que estamos vivendo, que não é o ideal. Coisas que estão nos dividindo, igual Lia e Raquel, dentro da igreja, do povo de Deus. Enquanto o mundo aí se fortalecendo, o mal, as guerras e problemas, e nós vemos essa situação, como eu tenho dito, de que é uma realidade, essa divisão que não é só dentro de uma igreja específica ou denominação, porque há perspectivas, maneiras de trabalhar, não sei qual o nome que você quer dar isso, visão ministerial, ou qualquer coisa que seja, e que vai trazer rupturas, vai trazer, muitas vezes, conflitos. Então, mas nós não devemos desanimar. É o tempo que vivemos. É uma boa coisa se a gente conseguir ver o problema, né? Porque lá naquela época era tão comum a poligamia e ter filho assim da serva, que para eles era natural e vida que seguia. Né? Era altamente normal. Então, tem coisas, irmãos, da nossa cultura, nos nossos dias, que estão gerando conflitos que não tem nada a ver com o Evangelho, não tem nada a ver com as Escrituras, com a palavra de Deus, com a tradição bíblica, com a verdadeira fé reformada. Então, nós devemos, como igreja do Senhor, entender isso. Apesar de que essas lutas vão acontecer, que Deus vai continuar sendo soberano e cumprindo o seu propósito. É sadio para nós perceber essas coisas. Vemos também a justiça e a misericórdia revelada nos caminhos de Deus, concedendo graça aos desprezados. Deus cuida dos aflitos, do desprezado. Leia a Bíblia com atenção, você vai perceber que Deus cuida do órfão, da viúva, o estrangeiro, o rejeitado, existe um cuidado de Deus, né? Os pobres, necessitados. No caso ali, alguém que era envergonhado, o estéril, né? A pessoa estéril era uma pessoa de segunda categoria naquela cultura ali. Então, existe Deus é um pai que tem vários filhos e tem aquele filho mais doente, mais fraco. Ele vai ter um cuidado especial com aquele filho mais necessitado, enfermo, doente. Então, Deus, em meio ao seu povo, ele vê essas situações e há um cuidado de Deus, um cuidado sobre a vida, no caso ali, de Lia, que deu 6 filhos, 6 das tribos de Israel veio de Lia. Teve proeminência dela, veio o Messias. Puramente por graça, não é que ela merecia nada. E em meio a isso, Deus está abençoando o povo de Deus. Então, não devemos adotar modelo algum de incredulidade dessas irmãs, nada da cultura que não seja de acordo com a palavra de Deus e que traz tanto problema para a igreja. Deus tratou com Raquel. O Senhor deixou ela sem filhos até para tratar com a idolatria dela, o descontentamento dela, o orgulho de ser a preferida. Então, o Senhor permite a igreja passar por dificuldades, tempos difíceis,
de esterilidade, de lutas. Deus, o Senhor permite acontecer situações para que possamos ver o que está dentro do seu coração. Ou seja, muitas vezes Deus nos deixa passar algumas necessidades. Ele é o nosso pastor, Ele sabe o que nós precisamos. Ele é quem cuida de nós. E o Senhor quer trabalhar no nosso coração. O Senhor não quer só nos usar, não. Ele quer trabalhar em nós. A gente pensa, quero fazer isso para Deus, aquilo. Sim, Deus vai... Você é um servo de Deus, você vai, em algum momento, ser instrumento de Deus. Mas muitas vezes Deus está querendo trabalhar em nós aspectos da nossa vida. Ele permite passarmos por momentos ruins assim, como Raquel, que era uma vergonha para Raquel, um vexame. Quem é que gosta de passar vexame, vergonha? Né? Sofrer disciplinas de Deus, punições de Deus, ser envergonhado, ninguém gosta disso, irmãos. Mas o Senhor nos pastoreia, Ele permite essas coisas na nossa vida. Nós, como igreja, o Evangelho está sendo envergonhado, irmãos. Se nós formos sinceros, nós vamos ver que nós, a igreja, nós nos incluímos, somos uma vergonha para o Evangelho. Tantas coisas que nós vemos acontecendo, e enquanto isso, parece que a coisa está empacada, que o reino de Deus não vai, o mundo acha que vai acabar a igreja, que não vai ter mais nada disso. E Deus, o Senhor, permite essas coisas, o mundo avançar, a agenda do mal. Mas nós vemos que o Senhor ouve o seu povo e tira o vexame aí, por graça, e graças a Deus, né, que é por graça, de Raquel, ela ora e o Senhor atende. Então, devemos confiar no Senhor, não devemos amar o mundo, o que há no mundo, o nosso amor deve estar em Deus, a nossa confiança no Senhor. Ele está tratando conosco, tirando as coisas que não são essenciais à fé, muitas vezes, usando crises, problemas, dificuldades, pandemias, guerras, o que for, crises na família, na igreja, em qualquer situação. Meus irmãos, em meio a tudo isso, o reino está aí, ele vai avançar. E nós devemos desejar fazer parte desse reino, experimentar dessas bênçãos, crescer em meio a esse processo, que Jacó está sendo santificado, está crescendo, está se tornando um Jacó melhor. Lá na frente ele vai ser transformado em Israel, ele vai lutar com Deus. Então, aqui nós estamos vendo a peregrinação de um crente que está sendo santificado, moldado, Deus permitindo lutas, dificuldades, problemas, provações, a fé sendo trabalhada. E então alguém, né, que é triunfalista de teologia da prosperidade, mas o cara é crente passando por tudo isso, problema e conflito e confusão. Precisamos, irmãos, discernir biblicamente essas coisas. Não invejarmos a vida dos ímpios, não invejarmos os maus, sermos contentes com a porção que Deus nos dá, que é Cristo. A melhor porção, a sua maior herança. Se Deus pode, eu tenho plena convicção disso, e não é pecado se você tem um trabalho justo e lícito, e você prospere, e Deus lhe dá viver uma boa condição, desfrutar do seu trabalho, faça de consciência tranquila, é bênção de Deus, você pode, não precisa ficar com a consciência pesada, gente pode ser que lhe inveje, acho que você trapaceou, roubou para chegar nessa posição, mas tenha a sua consciência diante de Deus e fique tranquilo. Porém, irmãos, ao mesmo tempo que Deus pode fazer isso, Ele faz com alguns dos nossos irmãos, deveria ser alvo de quem deseja prosperar a glória de Deus, ser mais crente. Se Deus lhe prospera, irmão, seja mais crente, sirva mais a Deus. Se Deus lhe abençoa no seu trabalho, não é para você ficar menos crente, não. A sua oração, Senhor, sim, me abençoa, prospera, para a glória do Teu nome, para o avanço do Teu reino. É muito belo quando vemos na história pessoas que prosperaram e oraram por isso, mas o seu propósito era ter mais para investir mais no reino. Mas nós vemos a vergonha da igreja que quanto mais as pessoas prosperam e tal, é menos para
tempo para Deus, menos recurso, coração fica mais dividido com o mundo, amor ao mundo. Então, entenda isso. Político, o pessoal está preocupado com o bolso. O pessoal está preocupado com qual é o candidato que eu vou prosperar mais, ter mais dinheiro, vai ser mais vantajoso. E, infelizmente, muitos na igreja também estão preocupados com isso. Meu amigo, pense nisso. Se é para você prosperar, que seja da vontade de Deus. Tem um propósito, você tem que ter um propósito para isso. Na sua oração, pelo seu negócio, pela sua vida secular, você tem que entender isso. Você deve, é o que a Bíblia nos ensina, ter Deus em primeiro lugar, a glória de Deus. Você deve, na sua oração, seja feita a tua vontade, Senhor, e abençoa por amor do teu nome, e para que, prosperando a tua igreja, o teu reino, avance. Então, isso é que deveria nos motivar a estudar mais, trabalhar mais. Mas nós vemos que as coisas estão aí. O Brasil é um país que tem crise, mas não falta a comida, tem ali uma relativa prosperidade comparando com outros locais. Muitas vezes os crentes estão prosperando, mas a igreja continua abandonada. O reino de Deus está aí, abandonado, em todos os aspectos. Então, para que queremos prosperidade? Nós devemos parar para pensar nisso. Você acha que Deus vai dar essa prosperidade aí que as pessoas querem? Qual o propósito dela? Então, Deus pode lhe abençoar. Você, como crente, tem a bênção de Deus por ser um filho de Abraão. Você conta com a presença de Deus, com a bênção de Deus. Você deve ter isso como seu alvo nas suas orações. Porém, lembre disso. A principal bênção que nós temos é Cristo. É o reino de Deus que, na nossa vida, está aí à míngua muitas vezes. A vida particular de oração, a família, a igreja, o reino de Deus visível, que é aqui nós, a congregação, a igreja visível local. Então nós precisamos, irmãos, entender estas coisas, colocar isso na nossa mente, mas, apesar de qualquer situação, tenha esse conforto, a plena certeza da fé, de que Deus, o Senhor, é soberano e as coisas vão concorrer para o seu propósito, Ele vai ser glorificado, a sua igreja vai continuar avançando. O nosso desejo, claro, que avançasse mais e melhor, mas isso está no controle de Deus, e que nós precisamos, então, participar desse reino da maneira adequada e correta. Que o Senhor nos ajude, que durante esse dia oremos, pela a questão da eleição, mas lembremos disso. Nós estamos preocupados por quê? Fazer o exame. E, independente de quem vencer, saiba disso, a luta espiritual continua, e nós precisamos entender que, se não temos Deus, se somos estéreis na nossa vida espiritual, não teremos nada e as coisas não irão melhorar de fato para nós que cremos no Senhor, mesmo que ganhe o candidato favorito, dos cristãos, mas a nossa vida não vai melhorar se nós não nos apegarmos ao Senhor, não nos humilharmos, entendermos o porquê estamos aqui e dedicarmos nossa vida ao Senhor. Que o Senhor tenha misericórdia, então, de nós durante esse dia, que seja um dia abençoado, cumpramos nosso dever cívico, nosso dever como cidadão da terra, mas, irmãos, não esqueçamos jamais que vivemos em dois reinos e sejamos também bons cidadãos do reino dos céus. Que o Senhor nos abençoe. Irmãos, vamos orar nesse momento, mais uma vez. Depois dessa oração, cantaremos mais um hino ou cântico, e aí a oração final, a bênção apostólica e o tríplice amém. Oremos. Senhor, nós te bendizemos, ó Pai, poder ouvir a Tua palavra, meditar, ó Deus, nessas realidades maravilhosas que confortam o nosso coração, ó Pai.
em meio a preocupações dessa terra, problemas, guerras, conflitos, crises, tantas coisas que tiram a nossa paz, em certo sentido, mas que o Senhor nos diz para colocarmos diante do Senhor em oração. E o Senhor fala na Tua palavra, ó Pai, que não devemos andar ansiosos, nem descontentes, mas saber que a Tua vontade é soberana e que o Senhor dará a cada um de nós a porção que o Senhor tem para nós. Assim pedimos pela Tua igreja, pedimos por esse país, pedimos que o Senhor, por amor do Teu nome, possa dar-nos a Tua graça, dar-nos mais de Cristo, espiritualmente, um coração apegado ao Senhor, crente, fiel. Mas também, ó Pai, nós precisamos do pão diário. O Senhor pede para que oremos por isso. Precisamos Te adorar, Te servir, viver num país em que possamos cumprir os nossos deveres. E sabemos, ó Pai, que nessa providência há uma importância também nessa questão terrena, política. E por isso oramos a Ti e colocamos mais uma vez diante do Senhor, ó Pai. Tome em Tuas mãos o nosso país. O Senhor tem um povo aqui, o Senhor tem uma obra a ser feita. Então pedimos para que o Teu nome seja exaltado, para que o Teu reino avance, para que as nossas famílias, ó Deus, venham crescer também espiritualmente na graça. Contempla, Pai, ouve a nossa oração. Assim como Raquel orou e Knox orou na Escócia, também pedimos ao Senhor, Pai, dá-nos, ó Deus, essa nação, esse país, que seja um país onde o Teu evangelho é pregado, onde a verdadeira religião prospera, onde a verdadeira fé floresce, em meio às lutas que vão haver, não vai deixar, conflitos, em meio a esse tempo plural, tantas cosmovisões, ideologias, mas nós pedimos, ó Deus, dá vitória ao Teu reino, dá vitória ao Teu povo, ó Pai, vem o Teu reino sobre nós, subjuga os corações e nos dá, ó Pai, confiar em Ti e avançar. Nos abençoa, ó Pai, perdoa os pecados, tira toda idolatria, descontentamento, tudo aquilo que tem nos feito ser como o mundo, nessa cultura invejosa do mundo, ciumenta, avarenta desse mundo. Toda essa maneira que é certo para a cultura, para o mundo, mas que é abominável ao Senhor, essas coisas pecaminosas, que muitas vezes estão no nosso meio e são naturais aos nossos olhos que ainda não foram abertos, mas abre os nossos olhos, ó Pai, nos faz ver que essas coisas não devem ser assim. Assim, tem compaixão, ó Pai, de nós, perdoa os pecados, abençoa todo dia. É o que oramos ao Senhor e pedimos em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar ao Senhor, adorá-lo com mais um cântico ou hino. Fiquemos de pé. Vamos abrir nossos inários no hino de número 155. Hino 155, que tem por tema Castelo Forte. Cantemos ao Senhor.
escudo, com seu poder defende os seus em todo transe agudo, com fúria pertinaz, persegue Satanás com ânimo cruel. Muito forte é o Deus fiel, igual não há na terra. A força do homem nada faz, sozinho está perdido, mas nosso Deus socorro traz em seu Filho escolhido. Sabeis quem é Jesus, o que venceu na cruz, Senhor dos altos céus, e sendo o próprio Deus, triunfa na batalha. Se nos quisessem devorar, demônios não contados não nos iriam derrotar, nem ver-nos assustados. O príncipe do mal, com seu plano infernal, já condenado está, vencido cairá por uma só palavra. De Deus o verbo ficará, sabemos com certeza, e nada nos assustará, com Cristo por defesa. Se temos de perder família, bens trazer, se tudo se acabar e a morte enfim chegar, com Ele reinaremos. Senhor nosso Deus e Pai, te agradecemos por esse momento de adoração, por esse dia. Abençoa, Pai, todo dia, protege e guarda. Abençoa essa semana que iniciamos hoje. Abençoa esse momento, ó Pai, também de eleições e pós-eleições que em breve teremos. Toma o nosso país em Tuas mãos, toma a Tua igreja, que já está, o Senhor está cuidando, sabemos disso. E pedimos, ó Pai, nesse momento pela vida de alguns irmãos, especialmente de irmã Terezinha, que fez mais um ano de vida, que só abençoe, ó Pai, também Natan, e todos aqueles que têm recebido essa graça, ó Pai, de ter mais um ano de vida, de vencer esse tempo difícil que vivemos e ter da parte do Senhor a longevidade, poder continuar nessa terra e sabendo que estão aqui porque o Senhor quer e porque o Senhor tem um propósito, ó Deus, na vida de cada um. Por isso, cumpre o Teu propósito na vida de irmã Terezinha, cuida dela, abençoa. Também Natan e todos os que têm completado anos de vida, ó Pai, que o Senhor tenha abençoado e acrescido anos de vida, ó Pai, aos Teus servos. Assim, ó Pai, também pedimos sobre essa semana e as atividades da igreja, que o Senhor abençoe e guarde essa igreja local, desperta-nos a cumprir nossos deveres nesse dia e nessa semana, e que seja feito o Teu querer, ó Pai, nas nossas vidas e na vida dessa igreja. Abençoe esse final de ano e agora esse momento em que teremos tantas atividades de conclusão do ano eclesiástico,
Abençoa o conselho, abençoa também os trabalhos que haverão ali das sociedades, congresso. Nos prepara, ó Pai, para esse momento de final de ano, esses semestres aí que encerram o ano. Assim, nos dá a Tua bênção, nos dá uma semana de paz, dá-nos a Tua graça. Ao que pedimos, oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Irmãos, poder sentar. Não, perdão, eu li Natan, irmã Nath, né? Mais algum aniversariante? Você vê como uma letrinha, né? Agora tá um A aqui, tá um A e tá um negócio assim em cima. O pessoal brinca que no hebraico não tinha as vogais, né? Aí o pessoal até não gosta, porque o professor dizia que um cocôzinho de mosca ali mudava a palavra, né? Então isso tem que ter muito cuidado, porque o hebraico tem uns pontinhos, né? Então, se a mosca fizer ali no texto, já muda, né? Então veja como pode mudar, né? Pouca coisa aí. Ok, irmãos, então, aniversário de nossa irmã Nath, né? Deus abençoe. Irmãos, tem uma programação que nós temos aí para uma convivência no dia 2, que o Conselho, junto com nossos irmãos da UPH, programou esse passeio, né, que seria, nós temos uma convivência geralmente nessa época do ano, e aí, em acordo com os irmãos da UPH, conversando com o nosso irmão Paulo, ele sempre convida a gente para ir ali para Cajutiba, na sua terra. Ele tem ali sua propriedade, disse que tem varandão, lugar, dá para a gente ir fazer ali um momento de culto, né, dá para andar um pouquinho, tem um rio, preparar ali alimento, a gente ter comunhão. Então, só que nós precisamos saber se tem interesse dos irmãos, porque já é essa semana, já é na quarta-feira, né, dia 2,